Pois muito bem, hoje é dia do nosso sommelier, né? O editor-chefe do portal As Boas Coisas da Vida, Irineu Guarnier Filho. Não veio sozinho, hoje estamos recebendo aqui o médico cardiologista Jairo Monson de Souza Filho, que é uma grande autoridade no assunto vinho e saúde. Muito boa noite, Irineu. Boa noite, doutor, tudo bem? Noite, inclusive, ele lançou esse livro aqui, ó, que daqui a pouquinho eu vou fazer a primeira pergunta desse livro, que eu já li aqui por alto, e diz que já está quase esgotado, né, Irineu? Foi lançado há pouco, né? Duas semanas, né? 2 semanas. Primeira edição parece que já está no final, já deve vir outras aí. E eu gostaria de abrir essa conversa perguntando isso, porque aqui eu vi uma pergunta, tu disseste uma coisa muito legal, que o livro está muito didático, né? Tem perguntas e respostas. E aí aqui no capítulo 8, eu acho que diz assim, dá para dizer que vinho faz parte da medicina natural? Acho que sim. Porque no vinho existem cerca de 1000 substâncias. Dessas todas, só uma existe em quantidade suficiente que pode causar dano. As outras todas já foram muito bem estudadas e mostram que o vinho pode sim agregar benefícios agregar ao prazer de beber alguns benefícios para a saúde. A única que poderia causar dano seria o álcool, em quantidade... Isso. A única que existe em quantidade suficiente para causar dano dessas 1000 substâncias no vinho é o álcool. Mas também em doses moderadas ele também ele se mostra... é bom, né? Existe uma frase que eu gosto muito do Paracelso, que é o pai da farmacologia, né? Que diz que só a dose faz o veneno. E isso se aplica muito bem para o vinho, porque o álcool em doses baixas, sobretudo quando acompanhado dos polifenóis, que é uma substância que existe em quantidade apreciável no vinho, ele tem vários efeitos que são benéficos para a saúde. Mas claro que esses efeitos só são bons para quem pode consumir bebidas alcoólicas. Claro, você tem que fazer essa ressalva. A gente sempre discute aqui, doutor Jairo, se, por exemplo, se eu tomar suco de uva, tem o mesmo efeito do vinho? Todos os estudos que comparam os efeitos do vinho com suco de uva mostram, invariavelmente, que os efeitos são mais ou menos os mesmos, com mais intensidade para o vinho. Justamente por causa do álcool. O álcool que potencializa. Isso. Tem alguns efeitos que são exclusivos do álcool. Por exemplo, o aumento do colesterol HDL, do colesterol bom, esse é um efeito do álcool. Só o vinho tem, o suco de uva não tem, e todas as outras bebidas alcoólicas têm. Mas tem alguns efeitos que são exclusivos dos polifenóis. Por exemplo, o efeito sobre a endotélio, a dilatação dos vasos sanguíneos. Sim. Esse é um efeito que o suco de uva tem igual ao vinho, porque ele tem a mesma quantidade de polifenóis. E as outras bebidas alcoólicas não têm. Tem um outro capítulo aqui que me interessou muito, Irineu, que diz o seguinte: para as mulheres o vinho traz algum benefício especial? Isso é interessante. Todos os benefícios que acontecem para o homem, acontecem também para a mulher. Mas Baco, com seu divino saber, reservou para as mulheres um pouco mais. Tem alguns benefícios que são exclusivos para as mulheres. Por exemplo, sempre se soube, isso está bem consolidado na medicina, que a incidência de câncer de mama tem ela é proporcional à quantidade do que se bebe. Quanto mais se bebe e quanto mais a mulher avança na idade, maior o risco relativo dela desenvolver um câncer de mama. Mas quando foi se separar as bebidas alcoólicas, as diferentes bebidas alcoólicas, se viu que as mulheres que tomavam vinho tinham menos câncer de mama do que as abstêmias. Câncer de ovário, a incidência nas mulheres que tomam vinho regular e moderadamente é 50% menor. As mulheres que tomam vinho regular e moderadamente ao longo de sua vida, elas têm atenuado os efeitos do climatério e da menopausa. E um outro estudo feito na França, um estudo muito bonito, com mais de 7.500 mulheres com mais de 75 anos, mostrou que as mulheres que tomavam vinho regular e moderadamente
ganhavam massa óssea, ao contrário da história natural, que a gente sabe que conforme se avança na idade, e a mulher quando entra na menopausa, começa a perder massa óssea. E as mulheres que envelhecem bebendo ganham massa óssea. E já que nós estamos falando de saúde, eu vou emendar antes, daqui a pouco a gente vai já falar desse vinho, né, Irineu? Sim, sim. Mas eu vou emendar outra pergunta que não me ocorria perguntar e aqui eu vi que dá. Diabético pode beber vinho? Eu não tenho dúvida de que a bebida mais favorável para o diabético é vinho. É mais favorável do que água, porque ele mostrou vários benefícios. A gente sabe que o diabético, como regra, morre de doença cardiovascular. E isso já ficou bem estabelecido, né, que o vinho oferece uma proteção cardiovascular desde o paradoxo francês, que foi quando se começou a falar das propriedades do vinho para a saúde. Além disso, a gente sabe... Estudos mostram que as pessoas que bebem vinho regular e moderadamente, os diabéticos, elas diminuem a sua hemoglobina glicada, que é um marcador de controle da diabetes. A gente sabe que o vinho aumenta a sensibilidade da célula à ação da insulina, fazendo com que a insulina haja melhor nos pacientes que bebam vinho. O organismo aproveita melhor os carboidratos quando acompanhados de vinho. Então, esses e uma série de outros benefícios que estão no livro... Sim, eu fiquei impressionada com as coisas que eu mostram que o vinho é a bebida mais favorável para quem tem diabetes, desde que ela esteja com a doença compensada e o seu médico esteja de acordo que ela possa beber. E eu queria muito trazer o Dr. Jairo aqui, porque eu acompanho o trabalho dele há muitos anos através de artigos publicados em revistas e tal. E ele é realmente um grande pesquisador, não é por estar na presença dele, mas é uma das maiores autoridades nesse assunto. É uma autoridade mundial, pode-se dizer, porque ele realmente participou de todos esses estudos, conhece muitas dessas pesquisas. Então, é muito importante ler esse livro sabendo que foi escrito por um médico, por alguém que estuda, um estudioso, não é um leigo qualquer dizendo, faz bem, não faz bem. É muito científico, né, o livro. Embora esteja numa linguagem muito acessível. Muito didático. Eu queria fazer só uma perguntinha ainda para o Dr. Jairo. Vinho engorda, Dr. Jairo? Ou emagrece? Que essa é uma questão, homens, mulheres, todo mundo... Acho que vai dizer, o problema é que eu acompanho o vinho. A questão de ganhar peso ou perder peso é a matemática mais simples. É caloria ingerida e caloria gasta. Sim. Se ingerir mais caloria do que gastar, se ganha peso. Uma taça de vinho bem servida, uma taça com 150 ml, ela tem as mesmas calorias que uma pera e uma maçã. Ou uma maçã. Uma taça. Uma taça. Existem estudos que mostram que o vinho tem vários efeitos que favorecem a perda de peso. Inclusive, ele destrói gordura. Mas eu gosto sempre de citar um estudo muito interessante, que é o estudo da cidade de Copenhague. Essa cidade de Copenhague vem há várias décadas sendo toda ela monitorada por um grande estudo do coração. Então essas pessoas são monitoradas, têm controlado sua pressão arterial, seus níveis de colesterol e, entre outros indicadores, a circunferência abdominal. Porque a gente sabe que a circunferência abdominal tem uma relação direta com ataque cardíaco e morte súbita. Bom, e nesse estudo eles resolveram separar, num período de 10 anos, todos os homens e mulheres que tinham o hábito regular de beber. E aí eles viram que os que bebiam destilado e cerveja, tanto homens quanto mulheres, num período de 10 anos aumentaram sua circunferência abdominal. Cássio, que atenção. O Cássio não nos ouça. Cássio, atenção. E os que bebiam vinho diminuíram sua circunferência abdominal. Tanto homens quanto mulheres. Dei uma chupada aqui. Irineu, agora conta pra gente que vinho é esse, né? Que a gente trouxe hoje aí. Esse aqui esse é um vinho do Vale dos Vinhedos, um Larentes, cepas selecionadas. Eu gosto muito da Larentes, é uma pequena vinícola do Vale, familiar do Vale dos Vinhedos, faz vinhos assim muito bem feitos, é uma vinícola boutique, pode-se dizer. Os cepas selecionadas, nesse caso é um Marcelin. Esse é um varietal, um Marcelin, e foram feitas apenas 5.000 garrafas, essa é a de número 500 e pouco. Então, assim, é um cuidado muito grande com a colheita manual, com a seleção das uvas, com o tempo em que ele permanece na barrica, depois em garrafa. Então, eu acho que assim, é um produto quase artesanal, pode-se dizer, muito bem feito, com muita qualidade. E é uma uva também que começa a se dar muito bem na serra, né, doutor Jairo? A gente tem visto aí, provado aí bons Marcelin, né, uma uva francesa,
Né? Vamos provar, porque a gente está quase encerrando. Vamos lá, então. Olha Vamos aqui. lá, Tintim. Sente que aroma legal. Saúde, né? A saúde mesmo. Por isso que a gente sempre diz saúde, né? É verdade. prova um Agora vinho. mais ainda, né? Depois Mais de eu conhecer todas essas coisas que o Dr. Jairo escreve. Não, a gente recomenda que as pessoas leiam o livro. São 50 perguntas lá, né, para responder. Estamos fazendo uma promoção no site As Boas Coisas da Vida, www.asboascoisasdavida.com.br. Estamos fazendo uma promoção lá. E amanhã tem programa inédito. Com um livro do professor Jairo, e também temos amanhã As Boas Coisas da Vida inédito na TV Com, às 10 da noite, com drinks à base de espumante para o verão, espumantes também para o verão, e estamos contando o segredo de um prato famosíssimo da Serra Gaúcha, que era um segredo muito bem guardado, que a gente está revelando nesse programa também. Um xixo italiano espetacular da Dalpisol lá, que é revelando maravilhoso. Segredos, então, hein? Invadimos a cozinha da Dalpisol e contamos o segredo de um xixo espetacular que vem do Vêneto, daquela região da Itália, enfim. Bom, quero agradecer, né, a presença do... O Irineu já é da casa, né? Vem sempre, mas quero agradecer aqui a presença do Dr. Jairo, as dicas aqui, os esclarecimentos, e com certeza, por isso que está esgotado, né? Porque a gente tem questões aqui que a gente nem pensava, né? E que realmente são importantes. Obrigada, então, volte sempre aqui. Irineu, Tintim, tudo mais termina aqui. Um bom fim de semana para você. Nós voltamos na segunda-feira, no mesmo horário. Vem aqui, ó, Pé, vem aqui, que tem aquela coisa de eu oferecer pro telespectador, sabe, Irineu? É eu e ele, ó. Quer ver? Temos que oferecer. Gente, ó. Pena que a televisão não transmite aromas, né? É verdade, pena, né? É uma delícia.